song just sung, So Will I, 100 billion times, is one of the standout songs by Hillsong United. Essa música que acabou de ser cantada, Então Eu Irei, é uma das grandes canções do United, Hillsong. In fact, it's one of my favorite songs from United. Na verdade, é uma das minhas músicas prediletas do United, Hillsong. It's beautifully written. Foi muito bem escrita It includes these words. e inclui essas palavras. And as you speak, E quando você fala, 100 billion failures disappear. 100 bilhões de falhas desaparecem. Where you lost your life so I could find it here. Onde você perdeu a sua vida para que eu pudesse encontrar aqui. And look at the powerful statement. If you left the grave behind, so will I. E observe essas palavras tão poderosas. Se o Senhor deixou a sepultura para trás, então eu também. I can see your heart in everything you do. Eu posso ver o seu coração em tudo que você faz. Every part designed a work of art called love. Cada parte projetada é uma obra de arte chamada amor. If you gladly chose surrender, so will I. Se você de bom grado escolheu se render, assim também eu farei. I can see your heart 8 billion different ways. Eu posso ver o seu coração 8 bilhões de maneiras diferentes. Every precious one, a child you died to save. Todo precioso, uma criança, você morreu para salvar. If you gave your life to love them, so will I. E se o Senhor deu a sua vida para amá-los, assim eu também farei. What a beautiful truth these words proclaim. Olha que lindas palavras essa canção declara. It proclaims that Jesus gave his life for us out of love, Proclama que Jesus deu a sua vida por nós, por amor. and that he left the grave behind out of victory. E que também ele deixou a tumba para trás como um sinal de vitória. And not because he did, so will I. E porque ele o fez, nós também faremos. So because he did, so will you. Então, porque ele fez, você também o fará. See, these two events we celebrate on Holy Week. Esses dois grandes e importantes eventos que nós celebramos na Semana Santa. My sister just called me this morning. A minha irmã me ligou essa manhã. I have two sisters. Eu tenho duas irmãs. One is white, one is black. Uma é afro-americana e outra é branca. And this sister of mine, she's adopted, and she called me this morning. A minha irmã, que é adotada, me ligou nessa manhã. And she said, Fernando, I just called you to say Happy Easter to you and to your wife. Fernando, eu estou somente te ligando para te dizer Feliz Páscoa para você e sua esposa. And she said, this is my favorite day of the year. E ela me disse, esta é a data mais feliz para mim, mais importante para mim do ano. And I agree with her. E eu tendo a concordar com I ela. really like Holy Week. E eu amo realmente a Semana Santa. Good Friday, Eu amo a Sexta-feira da Paixão. we celebrate the death of Jesus. Nós celebramos a morte de Jesus. Last Friday, A última sexta-feira. we were here together as a church. Nós estivemos aqui reunidos como igreja. And as we do every year, we had a beautiful communion service. E assim como nós fazemos todos os anos, nós tivemos um culto de ceia maravilhoso. See, communion looks back to the cross. E temos que lembrar que a ceia, ela aponta para a cruz. We remember what Jesus did for us. Nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. But Easter Sunday Mas no domingo de Páscoa is a celebration of the resurrection of Jesus. é uma celebração da ressurreição de Jesus. Paul says in 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. And I chose the New Living E Translation. eu escolhi uma tradução da Nova Tradução Viva. This is what he says. Isso é o que ele diz. But in fact, Mas na verdade, Christ has been raised from the dead. Cristo ressuscitou dos mortos. He is the first of a great harvest of all who have died. E ele é o primeiro de uma grande colheita de todos os que morreram. Notice that the first thing this verse tells us, Preste atenção que a primeira coisa que esse versículo nos diz that the resurrection of Jesus is a fact. que a ressurreição de Jesus é um fato. It's not a made up principle. E não é algo inventado, um princípio inventado. It's true and it's a fact. É uma verdade e é um fato. Last year, a wonderful movie came out called The Case for Christ. No ano passado, um filme maravilhoso veio chamado O Caso para Cristo. It's a short story of a man called Lee Strobel. É a história de um homem chamado Lee Strobel. At the time, he was a journalist at the Chicago Tribune paper. Na ocasião do filme, ele é um jornalista do Tribune Chicago. And he was an atheist. E ele é um ateísta. He was an atheist. Ele era um ateísta. And he wanted to prove as a journalist that the resurrection of Christ was a myth. Ele queria provar que
a ressurreição de Jesus era um mito. Um jornalista, ele so he quis fazer. researched and researched to prove that the resurrection of Christ was a myth. Então ele fez várias pesquisas tentando mostrar que a ressurreição era um mito. So in the movie he says, Então no filme ele diz the only way to truth is through facts. que o único caminho para a verdade é através dos fatos. And he adds, facts are our greatest weapon E ele adiciona que os fatos são uma grande ferramenta, uma arma against superstition, contra a superstição, against ignorance, contra a ignorância and against e tyranny. contra a tirania. One day he was putting his little daughter to sleep. No filme, em uma ocasião, ele está colocando a sua pequena filhinha para dormir. And he says to his daughter, E ele diz para ela: we are atheists. nós somos ateístas. We believe in what's real, Nós acreditamos no que é verdadeiro, in what we can see, e no que nós podemos ver and in what we can touch. e naquilo que podemos tocar. So he spends his time and his effort to prove that he's right, Então ele gasta boa parte da sua vida e do seu tempo para mostrar que ele está certo and the Christians and the Bible are wrong. e que os cristãos e a Bíblia estão errados. Now, to make matters worse for him, E para fazer algo assim, fazer sentido para ele, para fazer as coisas mais difíceis para ele, his wife became a Christian. a sua esposa se tornou cristã. She became a believer. Ela se tornou uma crente no Senhor. So now, not only he wanted to prove for his sake, Então, agora ele tem um desafio que ele não só quer provar para ele, but he wants to change his wife's mind. mas ele quer também mudar a mente da sua esposa. One day when they're arguing, Então, um dia eles estão discutindo and he says that to her. e ele diz isso para ela: I get that you want this to be true, eu sei que você quer que isso seja verdadeiro, but what if it's not? mas e se não for? Wouldn't you want to know that before you dedicate your whole life to it? Você não gostaria de saber disso antes de dedicar toda a sua vida a isso? So Leslie, his wife, Então sua esposa, chamada Leslie, she answers, ela responde a ele: of course. claro que sim, But mas pense, if it is, e se for verdadeiro? what if it's true? Se for verdadeiro, Wouldn't you want to know that as well? você não gostaria de saber disso? So he searches, he goes all over the country trying to prove that the resurrection is a myth. Então no filme ele faz várias viagens tentando provar, fazendo uma pesquisa que a ressurreição não é verdadeira. He talks to all the experts. Ele fala com todos os experts no assunto. And one day he was talking to one of his co-workers who also happened to be a Christian. E um dia ele estava conversando com um do seu colega de trabalho que também vem a ser cristão. So his friend quotes C.S. Lewis. E esse seu amigo faz uma declaração que é feita por C.S. Lewis, na Now, verdade. if you don't know C.S. Lewis, Se você não sabe quem é C.S. Lewis, he was a British scholar. ele foi um grande pesquisador. And he also was a skeptic. E ele também, por um tempo, foi, de certa forma, ateísta. He didn't believe in the resurrection. Ele não cria na He didn't believe in ressurreição. God. Ele não cria em Deus. He didn't believe in the Bible. Ele não cria na Bíblia. And he began to search. Mas ele então começou também a pesquisar. And he also became a Christian. E com isso ele veio a se tornar cristão. So his co-worker now quotes C.S. Lewis. Então esse seu amigo de trabalho vem e faz uma declaração que foi feita por C.S. Lewis. I want you to see what C.S. Lewis said. Eu quero que você preste atenção no que C.S. Lewis diz. This is what he said. Isso é o que ele diz. If Christianity, Se o cristianismo, and I may add, and the e eu resurrection quero adicionar aí, e a ressurreição is false, é falso, it's of zero importance. é de zero importância. But look at the second part. Mas preste atenção na segunda parte. But if it's true, Mas se é verdade, there's nothing more important in the entire universe. então não há nada mais importante em todo o universo. And I believe this is to be a fact. E eu acredito que isso tem que se tornar um The fato. resurrection is the hallmark of Christianity. Que a ressurreição é a verdadeira marca do cristianismo. The Apostle Paul said, O apóstolo Paulo diz: if Jesus is not alive, se Jesus não estiver vivo, we have no hope. nós temos nenhuma esperança. Our faith is in vain. Nossa fé é em vão. So Lee begins to search and search. Então Lee no filme fica buscando e buscando. And he finally comes to the realization Então finalmente ele chega a uma conclusão, that the resurrection is a fact. que a ressurreição é um fato. And he does that by researching again. É claro que ele faz isso através das suas pesquisas. And he looks at the empty tomb. Ele olha para o túmulo vazio. He looks at the fact that not only 10, 20, 30,
Ele olha para o fato que não são apenas 10, 20, 30, not even 100, nem somente 100, not even 200, nem mesmo 200, not even 300, nem mesmo but 300, 500 mas people 500 pessoas saw Jesus alive. viram Jesus vivo. And they lived and died proclaiming that he was E alive. eles viveram declarando que Jesus estava vivo. He looked at the seal on the tomb by the Romans Ele presta atenção no selo que foi colocado pelos romanos na tumba and so many other facts. e outros fatos, And he comes to the realization e ele chega a essa conclusão, that Jesus indeed was raised from the dead. que em fato Jesus ressuscitou dos mortos. But let me tell you something. Mas deixa eu dizer algo para você. Maybe you're here today Talvez você está aqui hoje and you may still doubt of the e resurrection. talvez você também tenha as suas dúvidas a respeito da ressurreição. Most of us who are here, A maioria de nós que estamos aqui, we believe that Jesus is alive. nós cremos que Jesus está vivo. We know it's a historical Nós fact, sabemos que é um fato histórico. but we also believe by faith. Nós também cremos isso por fé. See, if you do not yet believe, E se você talvez está aqui e ainda não crê nisso, I dare you. eu quero te desafiar. I challenge Eu you. te desafio. Do like Lee did. Faça como Lee fez no filme. Search for yourself. Busque por você mesmo. And you will know that the resurrection is a historical fact. E você descobrirá que a ressurreição é um fato histórico. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer algo mais. For us Christians, Para nós cristãos, we don't even need to know that. nós nem precisamos saber disso. Because we believe it by faith. Porque nós cremos pela fé. We believe that the Bible says it so. Nós cremos porque a Bíblia assim o diz. And even though it is a fact, E mesmo sabendo que isso é um fato, and even though we can be sure that it's a historical fact, e nós podemos até nos certificar que é um fato histórico, you need to understand it by faith. nós precisamos de entender isso pela fé. And you needed to accept it by faith. E você precisa de aceitar isso por fé. This is what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. If you declare with your mouth. Se você declarar com a sua boca. See, the word to declare with your mouth is the word confess in Greek. Essa palavra no original grego, declarar com a sua boca, Is the word to confess in Greek. é a palavra que é confessar no grego. To Significa confess confessar. in Greek E confessar no grego means to say the same thing. significa dizer a mesma coisa. So when you confess, Então, quando você confessar, you're saying the same thing that the Bible says. você está dizendo aquilo que a Bíblia está The dizendo. Bible says, A Bíblia diz, you believe it, você crê you say it the e same você thing. diz a mesma coisa. So Paul says, Então, Paulo está nos dizendo, if you confess with your mouth se você então confessar com a sua boca that Jesus is Lord, que Jesus é o Senhor and you believe in your heart e crê no seu coração that God raised him from que the dead, Deus o ressuscitou dos mortos, you will be saved. você será salvo. So the resurrection Então, a ressurreição needs to be believed by faith, precisa ser crida pela fé and it's a requirement for salvation. e é um requerimento para a salvação. God wants to save you from your sins. Deus quer nos salvar dos nossos pecados. He wants to save you from your guilt. Ele quer te salvar da sua culpa. He wants to save you from hell. Ele quer te salvar do inferno. He wants to save you from Satan. Ele quer te salvar de But Satanás. in order for you to be saved, Mas para que você possa ser He salvo, did everything for you. Ele fez tudo para você. He sent His Son. Ele mandou o seu filho. Died on the cross. Ele morreu na He cruz. came back to Ele life. voltou à vida. But you have to believe with your heart Mas você tem que crer no seu coração that this is true. que isso é verdade. And you have to confess with your mouth E você tem que confessar com a sua boca that Jesus, que Jesus, the one who died aquele que morreu, and who came back to life, voltou à vida, is the Lord of your life. é o Senhor da sua vida Now, agora. why is that a E requirement? por que isso é um requerimento? Because when you confess with your heart, with your mouth, Porque quando você confessa com a sua boca and you believe in your heart, e crê no seu coração, you are acknowledging what God did for você you. reconhece o que Deus fez por ti. See, if somebody gives you a gift Então, se alguém te dá um presente and you despise the e gift, você despreza o presente, you don't want the gift, você não quer o presente, you cannot enjoy that gift. você não vai poder desfrutar do presente. Because the gift needs to be enjoyed and appreciated. Porque o presente precisa ser Enjoyed and appreciated. tem que ser apreciado e curtido. Você tem que desfrutar dele. Yes. And when you do it, E quando você o faz, you can enjoy that gift. você pode bem, sem claro, se aproveitar do God presente. gave you the best gift. E Jesus te deu o melhor de todos os Better than presentes. money, Melhor que dinheiro,
better than houses. melhor que casas. He gives you eternal life. Ele te deu a vida eterna. He gives you peace. Ele te deu paz. He gives you a peace that passes all Ele te understanding. deu a paz que excede todo o entendimento. And he gives you an assurance that when you E die, Ele you're te going deu to a heaven. segurança que quando você morrer, você vai para o céu. All you have to do, Tudo que você tem que fazer, confess with your mouth, confessar com a sua boca, say the same thing. dizer a mesma coisa, Jesus is Lord. que Jesus é o Senhor, And God raised him from the que dead. Deus o ressuscitou dos mortos. The second thing this verse says, A segunda coisa que esse versículo que nós vimos no início nos fala, the beginning is, but in fact, a primeira parte diz que, de fato, Christ has been raised from the que dead. Jesus ressuscitou dos mortos. It's a historical fact, É fato histórico, but we believe by faith. mas nós cremos pela fé. But look at the second part. Mas agora observe a segunda parte desse Because the verso. second part is a very practical part. Porque a segunda parte desse versículo é uma parte muito prática. It tells you why it matters to us in 2018. E nos diz por que isso é tão importante para nós agora no ano 2018. Yeah, it happened 2,000 years ago. Sim, aconteceu há mais ou menos 2000 anos Why does atrás. it matter to me right Mas now? por que isso é importante para mim hoje? Paul says, Paulo nos diz. he is the first of a great harvest of all who have died. Ele é o primeiro de uma grande colheita de todos aqueles que morreram. If you're a member of Message of Peace, Se você é membro dessa igreja, you know that the word harvest is the key word for our year. você sabe que a palavra colheita é o tema para esse ano. We talk about harvest. Nós estamos falando de colheita. What kind of harvest is that? Que tipo de colheita é essa? Is that a spiritual harvest, what we talked about in February and March? É a colheita espiritual que nós falamos em fevereiro e março? Is that a financial harvest that we're going to be talking this month, beginning next Sunday? É a respeito da colheita financeira que nós vamos começar a partir desse mês? Is that a physical harvest that we're going to be talking in the month of May? É sobre colheita física que vamos falar no mês de maio? No. This harvest has nothing to do with spiritual, physical, or financial. Não, essa colheita que esse versículo está falando não tem nada a ver com espiritual, física ou até mesmo financeira. So sometimes in order for us to understand a verse, we have to look at different translations. Então, de vez em quando, para a gente entender um verso, nós precisamos de olhar outras traduções. So we look at this translation now, E eu quero então que vocês olhem essa outra tradução the agora, Today Living Bible. na linguagem de hoje Viva. da Bíblia Viva. But the fact that Christ did actually rise from the dead, and he has become the first of millions who will come back to life someday. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dos mortos e se tornou o primeiro dos milhões que voltará à vida novamente algum dia. So the harvest refers to millions of people Então essa colheita está se referindo a milhões de pessoas who someday que um dia will also rise again. que irão ressuscitar também. That's why the song É says, por isso que a música diz: if you left the grave behind, se o Senhor deixou a tumba para trás, so will I. então eu também. Now, that is the future. Então isso está falando de algo futuro. But how is that relevant for me today? Mas por que isso é relevante para mim hoje? Because we all face something terrible called death. Porque todos nós encaramos algo terrível que é a morte. No one likes death. Ninguém gosta da morte. We fight death. Nós lutamos contra a morte. There is a city close by called Coma. Há uma cidade aqui perto chamada Coma. How many of you live in Coma? Quantos de você vive em Coma? 2 people live in Coma. Somente 2 pessoas vivem em Coma. It's one of the best places to live. É um dos melhores lugares de se viver. Your neighbors are very peaceful. Seus vizinhos são bem quietos. They are not going to give you a hard Não time. vão te dar nenhum tipo de trabalho. Coma is a city full of cemeteries. Porque Coma é uma cidade cheia de cemitérios. So we see it, Então quando nós observamos, but we don't like it. nós não gostamos. Nobody likes death Ninguém gosta de falar da morte. because we know Porque nós sabemos one day we're going to have to face que it. dia nós iremos ter que encarar a morte. See, we spend millions of dollars to fight A death. verdade é que nós gastamos milhões de dólares lutando contra a morte. Why don't we like death? Por que nós não gostamos disso? Because we are not meant to die. Porque na verdade nós não fomos criados para morrer. Death was not part of God's plan. No plano original de Deus, a morte não estava lá. When God created human beings, Quando Deus criou o ser humano, He did not create human beings to Ele die. não criou o ser humano para morrer. And let me say to you, E deixa eu te dizer algo. death was not created by God. A morte não foi criada por Deus. Death is
the result of sin. A morte é o resultado do It's pecado. the consequence of sin. É a consequência do pecado. Death is so terrible A morte é algo terrível, that separates us from everything we love. que nos separa de tudo aquilo que nós amamos. The Bible says the wages of sin is death. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. So when human beings sinned, Então, quando o ser humano peca, death came into the world. a morte entrou no mundo. Death is ugly. A morte é feia. Death is dark. A morte é escura. Death is depressing. A morte é depressiva. So Jesus had to come Então, Jesus veio, to not only die for our sins, mas não somente para morrer pelos nossos and pecados. this is the key here. E isso é muito importante, preste atenção. See, the cross A cruz is when Jesus died to overcome sin. é onde Jesus morreu para vencer o pecado. Good Friday, he overcame sin. Então, na sexta-feira, quando nós celebramos, ele venceu o pecado. But if he had not come back to life, Mas se ele não tivesse ressuscitado, death would still be reigning. a morte continuaria reinando. So the resurrection Então, a ressurreição is part of God's redemption. é parte da redenção de He had Deus. to come back to Ele life tinha que ter voltado à vida to overcome death. para que pudesse vencer a morte. When Jesus was here, Quando Jesus estava aqui, he made a powerful statement. ele fez uma afirmação muito poderosa. You probably heard it before. Você pode já até ter ouvido antes. Let me give it to you again. Deixa eu te dar novamente ela. Jesus was facing death. Jesus estava encarando a morte. One of his friends had died. Dos seus amigos havia morrido. It was a funeral. Era funeral. It was so sad Era dia muito triste. that it's the only place in the Bible says that Jesus wept. É o único lugar na Bíblia que diz que Jesus chorou. And Jesus said E Jesus disse, in this funeral, nesse funeral, I am the resurrection and the life. eu sou a ressurreição e a vida. The one who believes in me Aquele que crê em mim will live, viverá, even though they die. mesmo que morra. And whoever E lives quem vive by believing in me crendo em mim will never die. nunca morrerá. What is Jesus saying? O que Jesus está dizendo? Jesus is saying, Está nos dizendo, I'm going to die. eu estarei morrendo, I'm going to come back to life. eu vou voltar à vida. I am the resurrection. Eu sou a ressurreição. I am the life. Eu sou a vida. If you believe in my E se resurrection, você crê na minha ressurreição, if you call me Lord, e se você me chamar Senhor, even if you die physically, mesmo que você venha experimentar a morte física, because physical death will happen. porque a morte física irá acontecer. Jesus said, but even if you die physically, Mas Jesus está nos dizendo, mesmo que você morra fisicamente, you will never die. você nunca morrerá. Meaning, Significando então if you believe in Jesus, que você crê no Jesus, when you die, quando você morrer, not if, but when, não, quando você morrer, you're going to go to God. você estará indo para Deus. When Jesus died on the cross, Quando Jesus morreu na cruz, one of those soldiers, one of the thieves said, dos ladrões que estavam do lado dele disse, remember me, Jesus. lembre-se de mim, Jesus. And Jesus said, E Jesus disse para ele, today hoje you will be with me in estará paradise. você mesmo comigo no paraíso. No one wants to die, Ninguém quer morrer, but for a Christian, mas para um cristão, we know nós sabemos when we die, que nós morremos, we're going to be with nós Jesus estaremos com Jesus. forever and Para never and sempre, never. sempre, sempre. We have no doubt of that. Nós não temos dúvidas disso. We don't have to go to purgatory. Nós não temos que passar pelo We purgatório. don't have to reincarnate. Nós não precisamos de se reencarnar. To die here is to be present with the Morrer Lord. aqui é estar na presença do Senhor. But Jesus said, Mas Jesus também está nos dizendo, but not only that, mas não somente isso. whoever lives by believing in me Todo aquele que vive crendo em mim will never die. nunca morrerá. Because you and I are going to receive a resurrected body. Porque Deus está nos dizendo, nós iremos receber um corpo ressurreto. Jesus said, Jesus nos disse, I am the resurrection and the life. eu sou a ressurreição e a vida. And Paul said, E Paulo também nos diz, in fact, de fato, Jesus Jesus came back to life. voltou à vida. It's a fact. É fato. And if you E se você confess with your mouth, confessar com a sua boca, believe in your heart crer no seu coração, that He is the Lord, que Ele é o Senhor, you will be saved. você será salvo. Not only that, Não somente isso, He's the first Ele é o primeiro of the great harvest. de uma grande colheita. One day, Dia, the Bible says a Bíblia diz that Jesus is coming back to earth. que
Jesus irá voltar para a terra. I don't know when it's going to be. Eu não sei quando isso vai ser. I think it will be soon. Eu acredito que está bem próximo. And when Jesus comes back, E quando Jesus voltar, those who are alive aqueles que estiverem vivos and believing in him e crendo nele will be raptured, will be caught up in the heavens. serão trazidos para o céu. Those are the only ones that are not going to die. Esses são os únicos que não experimentarão a I morte. mean, I hope to be in this place. Eu espero ser parte I desse mean, grupo. if Jesus comes back right now, Imagine Jesus voltando agora, I go. nós subindo. I hope you don't stay. Eu espero que você não fique. I hope you all go. Eu espero que todos vocês possam We don't vir. experience death. Nós não queremos então experimentar a morte But the aí. Bible says everyone who have died in him A Bíblia diz que todos aqueles que morreram nele will receive a new body irão receber um novo corpo, because he is the first porque ele é o primeiro of millions de milhões who will also be que resurrected. irão um dia também ressuscitar. Today, Hoje, as we celebrate the fact of the resurrection of Christ, ao celebrarmos o fato da ressurreição de Jesus, my purpose is twofold. meu propósito hoje são dois. First, Primeiro, for all of us who believe, para todos aqueles que creem, it's a time of celebration. é um tempo de It's a celebração. further reminder and assurance that Jesus is alive. É uma afirmação futura que Jesus está vivo. So we Christians come to church on a Sunday morning like this Então, cristãos vêm para um culto como esse pela manhã. to say, because he lives, I can face tomorrow. Porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. When you go to work Quando tomorrow, você for para o seu trabalho amanhã, you go with hope. você irá com esperança. If everything is bad, Se tudo estiver ruim ao seu redor, Jesus is alive. Jesus está vivo. he knows inside of Ele you, está dentro de você. and you know you have hope. E você, por isso, sabe que você pode ter esperança. For all of us who believe in the Por resurrection, todos nós que cremos na ressurreição, listen to this. ouça isso. There is always hope. Há sempre esperança. There is always hope. Há sempre esperança. There is always hope. Há sempre esperança. But, Mas, second purpose, o segundo propósito da minha mensagem hoje. if you're here today Se você está aqui, and you like God, você gosta de Deus, you like Jesus, você gosta de and Jesus, that's why you're here or Por you're isso- watching right now. por isso você está aqui, ou talvez nos assistindo através desse vídeo. But look at the question that Jesus asked after the statement. Mas preste atenção na pergunta que Jesus faz depois da grande declaração que ele fez After he said that he is the resurrection and the life. depois que ele diz que ele é a ressurreição e a vida. After he said that the one who believes in me will live. Depois ele dizer que aquele que crê em mim viverá. After he said that whoever lives by believing in me will never die. Depois que ele diz que todo aquele que crê em mim nunca morrerá. He looks you at your eyes Ele te olha nos olhos e te and he pergunta: said, E do te you pergunta, believe this? você crê nisso? Do you believe Você this? crê nisso? That is the question. E essa é uma pergunta. And that question will settle your eternity. E essa pergunta determinará o seu futuro. That's why C.S. Lewis said, É por isso que C.S. Lewis disse: if it is true, se é verdadeiro, it's the most important thing in the whole é a universe. coisa mais importante do universo. More important than the money you will make. Mais importante que o dinheiro que você fará. More important than your retirement. Mais importante que a sua More aposentadoria. important than your college degrees. Mais importante do que o seu título do colégio de More important than your formação. marriage. Mais importante que o seu casamento. This is the question that is going to determine your eternal life. Essa é uma pergunta que irá determinar a sua vida eterna. Do you believe this? Você crê nisso? Let's bow your heads and close your Vamos eyes. fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças. I want to begin with the second group of people. Eu quero começar falando com um segundo grupo de pessoas. Maybe you're here today. Talvez você está aqui hoje. Maybe you're watching over the internet. Talvez você está nos assistindo nesse momento. You love God. Você ama Deus. You like Jesus. Você gosta de Jesus. But you have never answered that question. Mas você nunca respondeu essa pergunta. Do you believe this? Você crê nisso? Do you believe that Jesus is Lord? Você crê que Jesus é Senhor? Have you confessed with your mouth? Tem você confessado isso com a sua boca? Have you made Jesus the Lord of your life? Você de fato fez Jesus o Senhor da sua vida? Do you believe that he was raised from the dead? Você crê que ele foi ressuscitado dos mortos? Jesus is asking you, Jesus está te fazendo essa pergunta hoje. do you believe this? Você crê nisso? I'm not going to ask you to stand. Eu não vou te pedir para se colocar de pé. I'm not even going to ask you to raise your hand. Eu não vou te pedir nem mesmo para levantar suas mãos. I just want you to think about the question Jesus is asking Tudo que you. eu quero nesse momento é que você pense na pergunta que Jesus está fazendo. Do you believe this? Você crê nisso? If not, Se não,
Would you want to believe in this? Você quer crer nisso nesse dia? Would you want to welcome Jesus to come into your Você heart? quer convidar Jesus para entrar no seu coração? I'm going to pray for you. Eu quero orar com você. And at the end of the service, E no final deste culto, Pastor Max and I, os pastores, eu, pastor Fernando, Pastor Milson, Pastor Suario, Pastor Marcio, pastor Fernando, pastor Milson, pastor Márcio, all of us pastors are going to be up here. todos os outros pastores, nós estaremos aqui na frente. We're going to stay here for a while at the end of the Nós service. estaremos aqui no final desse culto por um tempo. And we're going to be here waiting for you. E nós aqui estaremos esperando por você. If you want to give your heart to the Lord today, Se você quer dar o seu coração para Jesus hoje, come and talk to one of us. fale com um de nós. We want to pray for you. Nós queremos orar com você. This is the most important answer that you can give to the Lord today. Essa é a resposta mais importante que você pode dar para o Senhor. And if you're hoje. watching over the internet, E se você está nos assistindo, you can do that by sending us an email, você contacting pode us. fazer isso entrando em contato conosco, enviando um e-mail. As the worship team comes back, Quero convidar que o grupo de louvor venha. I want to pray. Eu quero orar. God, I pray right now, Senhor, eu oro neste momento, in the name of no Jesus, nome de Jesus, that you speak in the hearts of men and women que o right Senhor now. fale agora aos corações de homens e mulheres, In fact, que de fato, Jesus was raised from the dead, que Jesus ressuscitou dos mortos and he became the first of a great e harvest se tornou o primeiro de uma grande colheita, of all of those who believe in him. que de todos aqueles que creem nele. I pray, Eu oro, may everyone be able to answer that question. todos aqui possam responder essa pergunta. Do you believe this? Você crê nisso? And the answer may be, Que a resposta possa ser: yes, Lord, I believe. sim, Senhor, eu creio. I confess with my Eu mouth confesso com a minha boca that you are the que Lord, o Senhor é o Senhor. and I believe in my heart E eu creio no meu coração that you were raised from the dead. que o Senhor ressuscitou dos mortos. And with that, E com isso, I am saved. eu sei que estou salvo. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.